A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre na Nova Área TV. Agradeço mais uma vez ao meu irmão Olaicel, sempre nos acompanhando nos bastidores. Hoje estou solito, meu amigo, tem muitos assuntos para pôr em dia. Lembrando que o nosso presidente da República está nos Estados Unidos exercitando o seu inglês. Ele tem um encontro com Joe Biden e assim por diante. Mas eu falei em nome de Lula nesse sentido porque Brasília está bastante agitada num ponto. Está sendo trabalhada a possibilidade da formação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ou uma CPMI, que é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar os atos de 8 de janeiro em todos os itens, em todas as instâncias, porque até agora a gente tem percebido que as investigações estão aparentemente direcionadas para apenas um lado. E o que é uma comissão parlamentar mista de inquérito? É uma investigação paralela unindo o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então seria conjunto esse trabalho entre as duas casas. E Lula é totalmente contra a instalação desta CPMI e não se sabe qual a razão, uma vez que ele quer todos os esclarecimentos a respeito dos acontecimentos de 8 de janeiro e, obviamente, através da CPI, ele teria basicamente todas as informações e a legitimidade dos acontecimentos. Então, não se sabe qual a razão do nosso presidente estar contrário e também as outras bases do governo totalmente contrárias à instalação destas CPI ou CPMI. Bem, este é um dos assuntos só para a gente abrir o nosso bate-papo de hoje. Eu quero me ater um pouquinho ao nosso governo de Santa Catarina. Vocês sabem que nós já estamos aí com um pouquinho mais de um mês de gestão no estado de Santa Catarina. E nesta semana que passou, nós acompanhamos atentamente a mensagem do governador lida na Assembleia Legislativa. Normalmente acontece, tradicionalmente, na abertura oficial dos trabalhos da Assembleia Legislativa. E nesta mensagem, o governador faz uma explanação dos seus planos de governo, da situação do governo, entre outros objetivos. Neste momento, logo no início, ele destacou, obviamente, a harmonia entre os poderes, que é o que se busca para que tenha hoje uma gestão mais equilibrada, com uma boa aproximação, um bom diálogo com os parlamentares, também com o executivo e outros órgãos da repartição pública, né? Principalmente no campo judicial também, mas especialmente este envolvimento bastante forte com a Assembleia Legislativa. Jorginho Melo, nesta mensagem, ele destacou principalmente o seu plano de gestão para atacar e eliminar as filas de espera das cirurgias eletivas, né? Então, são os feitos na área da saúde. E um detalhe bastante importante que chamou minha atenção foi a adesão de vários organismos com a liberação já de recursos para auxiliar o governo nesta tarefa, que é realmente bastante difícil. Em Santa Catarina tem mais de 250 mil pessoas à espera de uma cirurgia e há pessoas que há mais de 10 anos estão esperando por esta cirurgia. Enfim, é realmente um trabalho árduo, com o envolvimento da lagiana Carmen Zanotto na área da Secretaria de Estado da Saúde, e a gente já sabe muito bem como é que isso está acontecendo. Ele ressaltou os recursos recebidos
do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Contas do Estado, também da Alesc, da Frente Parlamentar Catarinense na esfera federal e recursos do próprio governo e também do governo federal. É uma luta bastante grande. Também vai contar com a adesão dos hospitais filantrópicos, os hospitais particulares, os hospitais municipais, para que esse programa tenha êxito. Gostaria muito de chamar a atenção nesse quesito, de que os municípios também poderiam ou poderão dar a sua contribuição através de recursos financeiros. Basta propor para a Câmara de Vereadores e cada um liberar aí 100, 200, 300, 1 milhão de reais para ajudar no custeio dessas cirurgias. É um problema genérico, estadualizado e não é um problema somente do governo do estado. Também citou a questão da educação gratuita, né, com a faculdade gratuita, ensinos profissionalizantes, entre outras coisas, que também ele quer cumprir. São metas de planos de governo anunciadas ainda no período de campanha e que ele quer cumprir. Isso tem que chamar a atenção. É raro ver um gestor público, depois de eleito, estar realmente procurando cumprir com as promessas de campanha. Então, dou realmente mérito a essa conduta do governador. Ele também citou a questão do Estado no tocante ao ajuste fiscal que é necessário. Ele está com um déficit já inicial em quase 3 bilhões de reais. Lembrou muito bem que os recursos que entraram durante a pandemia, uma cifra em torno de 6 bilhões de reais, e que ajudaram, obviamente, os governos, além da suspensão do pagamento de dívidas com a União por 1 ano. Isso realmente favoreceu o governo do estado de Santa Catarina e por isso que a gente viu o Carlos Moisés liberando dinheiro para todos os municípios, falando em Plano 1000, entre outras coisas. Quer dizer, estava uma maravilha, tecnicamente, o governo em plena pandemia, com dinheiro sobrando para todo lado. Agora, a cinta apertou, esses recursos se esgotaram, né? E a gente vê a transparência de que as contas do governo do estado, a partir de agora, estão bastante complicadas. Então, nesse ajuste fiscal, ele fala também numa reforma administrativa para compactar algumas secretarias, diz ele que é para reduzir custos, e vai buscar também incentivos através da iniciativa privada, vai fazer cortes em obras, em recursos de investimento em obras, vai fazer uma otimização desses recursos e também declarou a suspensão do Plano 1000, que já foi, inclusive, através de um parecer do Ministério Público de Santa Catarina, que era inconstitucional, mas que ele vai procurar tratar o repasse desses recursos aos municípios de uma forma diferenciada. E os municípios não vão perder esses recursos prometidos pelo Plano 1000. Então, a gente agora aguarda, então, essa novidade do que vem à frente a partir da reforma administrativa. Mas eu quero dizer que estou gostando deste primeiro momento do governo do estado de Santa Catarina, porque ele transferiu para todos uma forma de trabalho bastante austera, com transparência, e transmitiu também otimismo. Ou seja, Jorginho Melo não está fugindo da responsabilidade, ele sabe muito bem que tem que receber os ônus e bônus de um governo, ônus, bônus e os problemas, né? Enfim, todas as questões que envolvem o Estado, então passam a ser uma responsabilidade dele. Só para a gente fechar, então, este primeiro bloco, num quesito político, nesta quinta-feira, numa visita na cidade de Tubarão, para a abertura da safra do arroz, Jorginho Melo se reuniu com a bancada progressista, o PP, o mesmo que ele indicou, né, que ele tinha indicado para a presidência da Alesc, o José Milton Schaeffer, mas não deu certo, né? Vocês sabem que a eleição foi de Mauro de Nadal, do MDB, mas o PP acabou ganhando uma secretaria que deverá ser criada a partir da reforma administrativa, que se chama Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, né? Então, quando houver a reforma, quando acontecer a reforma, o Progressistas vai ganhar uma pasta. Está indicado o nome do ex-deputado estadual Silvio Drevec. Ele é presidente da sigla do PP no estado,
foi candidato a deputado federal e não foi eleito. Mas está aí então esta novidade. E sabemos que o MDB está também afoito por buscar uma ou duas pastas. Sabe-se que uma só não quer duas. Então ganhou a presidência da Alesc e agora tem poderes, entre aspas, de barganhar mais espaços no governo de Santa Catarina. E é isso que deve acontecer. O MDB provavelmente será dono de duas importantes secretarias ainda que não foram ainda definidas no governo de Jorginho Melo, tá bom? Eu volto em seguidinha com mais informações. Eu quero trazer um comentário, ou tecer um comentário, a respeito da Operação Mensageiro, que está acontecendo em Santa Catarina, e o que eu imagino que possa acontecer aqui na cidade de Lages, com a prisão do prefeito Antônio Seron e de 3 secretários municipais. Tá bom? Volto em seguidinha, em 2 minutos. Até já. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Transportadoras Apellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país. Super Mesa Lira. Todo dia é dia de oferta no Mesa Lira. Segunda maluca, terça do hortifruti, quarta da padaria, quinta das carnes, sexta das frutas e verduras e final de semana especial. Fique por dentro de nossas ofertas em nosso perfil do Facebook e Instagram e realize suas compras sem sair de casa, através do WhatsApp ou então pelo nosso aplicativo disponível no Google Play. Muito bem, estamos de volta então com esta segunda parte do nosso Tema Livre. Rapidamente lembrando vocês que nesta semana foi protocolado um novo edital para a licitação da Festa Nacional do Pinhão. A primeira licitação, vocês souberam, ela foi realmente anulada. Houve uma empresa que ganhou, mas depois não cumpriu com um dos quesitos, então foi considerada deserta essa licitação. Agora então, nos próximos dias, este novo edital, com os termos de referência, com todas as exigências constando no documento. Vamos procurar saber quem desta vez vai vencer a licitação, se é que teremos alguma empresa proponente a coordenar a Festa Nacional do Pinhão de 2023. Bastante complicado. Por falar em complicado, meu amigo Céu, está realmente
dando o que falar a situação da Operação Mensageiro no estado de Santa Catarina, que apura diversas irregularidades envolvendo a coleta de lixo. E nós temos pelo menos 6 prefeitos de Santa Catarina presos, secretários, diretores municipais, empresários detidos. E como tudo ocorre em segredo de justiça, Céu, a gente apenas divulga o que já foi apresentado pela imprensa do Ministério Público, e nós, da Serra Catarinense, estamos todos estupefatos diante desta segunda fase da operação, que ocorreu no último dia 2 de fevereiro, em que foram levados, então, presos o prefeito Antônio Seron e mais 2 secretários, o da Fazenda e Administração, Antônio Arruda, e também o de Serviços Públicos e Meio Ambiente, o Eruni Delfes. A gente bem lembra a vocês que lá em 8 de dezembro, na primeira fase, foi preso o secretário de Águas e Saneamento da Semasa, Jurandir Agostini, com ele um dos diretores. Jurandir, inclusive, está num presídio de segurança máxima na região, lá em São Cristóvão do Sul. O diretor aqui no bairro São Cristóvão, na cidade de Lages. E agora, então, o prefeito Antônio Seron, numa prisão em Itajaí, e Delfes e Arruda também acompanhando nesse processo. E nós, diante de todos esses acontecimentos, obviamente, estamos estupefatos, porque a gente imagina que nenhum prefeito ou secretário ou empresário é preso sem provas substanciais. A justiça, obviamente, já tem muita prova em mãos, tem consistência nos fatos, e não é pela cara bonita ou feia das pessoas é que vai deixar detido por tanto tempo. Havia expectativa nesses dias de um habeas corpus favorecendo pelo menos o prefeito Antônio Seron, que já é de bastante idade, está com 77 anos, tem problemas de saúde, problemas de coração, entre outras coisas, e pode, evidentemente, daqui a alguns dias, algumas horas, ele conseguir o habeas corpus e ser libertado, mas sob condições. Ele foi preso depois de apurações desta primeira fase, delações premiadas, provas substanciais, e aí então é que levaram o prefeito e os secretários e mais 2 prefeitos de outros municípios de Santa Catarina. Então são 6 prefeitos presos. Eu imagino que politicamente o estrago é bastante grande. Nós estamos acompanhando o desenrolar disso tudo, até na própria Câmara de Vereadores, onde um único vereador está fazendo um alarido do tamanho do mundo com relação a essas questões. Primeiro, o vereador Jair Júnior estava buscando assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esses atos com envolvimento de agentes públicos dentro da Semasa. Faltava uma assinatura, ele havia conseguido 5, se conseguisse 6 assinaturas, ele automaticamente conseguiria a instalação desta CPI. Mas, diante da prisão do prefeito, ele mudou o foco. Passou a pedir, então, a necessidade de que a Câmara de Vereadores instale um processo de impeachment com relação ao prefeito. Eu até acho um pouco prematuro, porque o processo de impeachment, ele obviamente acelera as coisas antes mesmo de um julgamento judicial. E vai que lá na frente o homem é inocentado e as coisas daí ficam extremamente complicadas. Obviamente, uma CPI, também um processo de impeachment, faz com que haja todo um processo em que as pessoas podem se defender, provar culpa ou não a partir das investigações e ser inocentado no julgamento dentro do plenário da Câmara de Vereadores. Enfim, mas imagino que esse processo de impeachment deva acontecer, porque a pressão do vereador é bastante grande, inclusive com ofensa pessoal, quebrando o decoro,
para cima do presidente, o Aldori Freitas. Eu acompanhei as sessões da semana que passou e o que eu ouvi esse moço falar para o presidente foi vergonhoso. Mas enfim, são coisas da política, cada um buscando o seu espaço. E diante disso tudo, o que eu imagino, Céu, é que a partir da imagem completamente manchada do prefeito e dos secretários, já corre a boca pequena a possibilidade de o prefeito renunciar ao cargo. Nós sabemos que Juliano Polezi, o vice, já assumiu na condição de interino novamente e já pediu a exoneração de todos os secretários e, inclusive, deve anunciar a qualquer momento, mas ele está aguardando em respeito ao prefeito, que pode voltar a assumir o cargo nesses próximos dias. Então ele está protelando o anúncio de novos secretários, sem ainda uma atitude na substituição dos titulares. Estão trabalhando nas funções improvisados os diretores dessas áreas, né? Há uma pessoa indicada para a Semasa, os diretores na área de finanças, diretores lá na Secretaria de Meio Ambiente. Enfim, são decisões políticas que a gente aguarda o desenrolar para que elas sejam, então, tomadas. E como eu disse, Céu, a possibilidade de Seron, que está com a imagem completamente manchada, eu imagino a vergonha que ele deve estar passando neste momento, né? Ele já, inclusive, logo que foi preso, liberou uma nota nas redes sociais, dizendo que tem uma conduta ilibada nos anos em que ele exerce a política, que nunca fez nada de errado e que vai exatamente comprovar a inocência. É um direito dele, obviamente, nesse sentido, mas a mancha política já está muito forte nas suas características de atuação. Então, nós vamos aguardar agora para ver qual vai ser a conduta nesses próximos dias do Ministério Público de Santa Catarina, para saber se vão liberar ou não vão liberar essas pessoas que estão preventivamente presas. Lembro que o prefeito Eliseu Matos, também com envolvimento na Semasa, chegou a ficar 2 meses preso e ainda foi condenado depois e no final, então, inocentado em todo o processo. Agora, logicamente, a situação é diferente, mas com certeza teremos o desenrolar da Operação Mensageiro numa fase 3 e eu imagino que teremos outras grandes surpresas envolvendo outros nomes nesta operação, porque a pressão de quem está detido e quem está preso não deve ser fácil. Pessoas que nunca estiveram nem próximo de uma cadeia e de repente se ver trancafiado e com a possibilidade de ficar anos preso ou ser condenado, a cabeça mexe, né? O psicológico afunda e a pessoa acaba falando tudo e mais um pouco. Então não sabemos exatamente qual vai ser o desfecho de tudo isso, mas é certo que teremos uma fase 3 dessa operação, talvez mais, para saber qual vai ser a conclusão de todo esse processo da operação e, obviamente, se eles vão se tornar réus ou não desse processo. Tá bom? Fechou o nosso tempo, Céu? Mas nós vamos continuar acompanhando de perto toda essa questão, inclusive na próxima semana, sobre a instalação ou não desse processo de impeachment de um único vereador que está azucrinando a vida de todos os edis lá na Câmara de Vereadores de Lages. Um grande abraço a vocês e até a próxima oportunidade.